Bom dia, meus amigos! Olha só, tá saindo sol hoje em São Paulo. Estou animada para mais uma reflexão. Hoje um tema super interessante. Cadê nossos amigos, nossas luzinhas, nossas lamparinas? Tudo bem, Jorge? Bem-vindo! Esperando o pessoal chegar. Como é que você está chegando hoje, Jorge? Comenta aí pra gente. Quem for chegando, já vai comentando. Acabamos de sair da live do nosso amigo Jardel. Carolzinha também já fez uma live hoje falando sobre críticas. Bom dia, Jardel, aí, ó. Como é que você tá chegando, Jardel? Conta pra gente, faz o comentário aí. Hoje nós vamos falar do capítulo 11, nosso 11º dia da live dos 21 dias. Oi, Marcos, bem-vindo. Tudo bem? Como é que você tá chegando? Conta pra gente aí em uma palavra, coloca aí nos comentários. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, Pureza. Reunião pública do dia 16/2 de 1959, que vai falar a respeito da questão 632. Oi, Aloísio, bom dia, bem-vindo. Nosso paizão aí do home office. Estávamos ontem, né, no novo programa Mundo Jovem Espírita, com a Laura, com nossos amigos. Super gostoso foi ontem, hein? Bem-vindo, Rodolfo, bem-vindo, Renata. Vamos lá, então, gente, questão 632, a nossa reflexão de hoje. Bem-vinda, Alessandra. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como ele, com tanta pureza na própria alma. É verdade, né? Então, ele é o nosso exemplo, né, aqui na Terra, o nosso maior exemplo. Muitas vezes a gente acaba escolhendo pessoas para utilizar de exemplo, mas nosso exemplo maior é Jesus, né? Muitas vezes a gente se espelha em alguma pessoa que está mais próxima da gente, né? Por falta dessa proximidade com Jesus, mas é por conta da nossa falta de estudo, né? A respeito do Mestre Jesus, de aprofundamento em relação aos exemplos dele, muitas vezes de procurar mesmo, né? Eu gosto muito de estudar as parábolas, né? Aqueles ensinamentos que muitas vezes as pessoas leem, mas não conseguem compreender, e tentar entender o ensinamento, o que está, né, embutido ali naquele exemplo que ele nos traz, de forma tão caridosa, né, tão tranquila. E cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Não é verdade? Ele era realmente assim. Ele conseguia, oi Angel, bem-vinda. Ele conseguia, de alguma forma, observar as pessoas, né, e conseguir enxergar esse ponto, né, essa essência divina, né, esse ponto luminoso que muitas vezes eu brinco aqui com vocês, que vocês são minhas lamparinas, né, minhas luzes do meu dia, que é aquilo que está realmente lá no nosso íntimo, né, que é aquela potencialidade que nós temos ali, que muitas vezes a gente não percebe, a gente olha para a pessoa e fala, nossa, essa pessoa, né, é tão triste, e a gente começa a julgar já olhando, né. A gente já tem logo de cara olhando para aquela pessoa e tendo determinado preconceito, e a gente não sabe da potencialidade que essa pessoa pode ter, e Jesus tinha, né, essa visão que transcendia. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo, e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Interessante essa questão de como ele chegou, né, aqui no planeta Terra, como ele encarnou aqui no planeta Terra, como ele veio nessa manjedoura, num lugar tão simples e meio ali aos animais, né? E no livro A Caminho da Luz, né, quando Emmanuel começa a contar da questão da formação da Terra e depois entra nessa passagem da vinda de Jesus, ele comenta muito essa questão de que os espíritos que já estavam aqui encarnados na Terra e que esperavam, né, essa vinda de Jesus, principalmente ali os judeus, né, eles já tinham lá no inconsciente deles que viria, né, esse espírito iluminado, e eles imaginavam ele tão superior, né, filho, né, de Deus, nessa divindade esplêndida, e muitas vezes eles esperavam ali uma pessoa
que não fosse tão humilde, né? Nessa humildade que Jesus veio. Então, quando ele veio, muitos não acreditaram que ele era, né, o escolhido, o que viria aqui, né, encarnar no planeta Terra e trazer todos os ensinamentos de Deus. E para muita gente, né, assim como Maria Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição obsediada com que se mostrava na vida pública, né? No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-o à mensageria da celeste ressurreição. Então, quando todos olhavam para Maria Magdala, né, e viam ela ali como uma mulher adúltera, né, recriminada pela sociedade, que as pessoas tinham tanto preconceito, ele conseguiu enxergar naquela mulher a possibilidade de ser uma, né, dos seus discípulos, né, que iria também auxiliar ali na divulgação da mensagem de Jesus, e via essa potencialidade, essa luz interior que ela tinha, né, que muitos de nós temos, todos nós temos, né, e muitas vezes a gente não enxerga, a gente não vê, porque a gente só vê pela visão material, a gente não consegue enxergar essa alma, né, que tem tanta potencialidade. Para muita gente, Simão Pedro era o homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. E Simão Pedro fala, né, quando ele vê toda aquela magnitude de Jesus, né, toda aquela energia, toda aquela luz que ele transmitia, ele falou: Senhor, eu não sou digno, né, de te acompanhar. E aí ele chama Simão Pedro aí para ser o pescador, né, de espíritos, o pescador de outros, né, de outros divulgadores aí de Deus, né, das palavras do Mestre, do amor, da caridade. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astucioso ardiz em lavor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta desse companheiro, que os menoscabavam, né, estendendo-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Eu acho interessante essa passagem que fala de Judas, porque muitas pessoas olham Judas, né, com o que ele acabou, né, entregando ali Jesus, né, ele foi aquela pessoa que não soube compreender, né, que teve aquele ato falho, e muitas pessoas julgam ele por isso, mas na minha cabeça aquilo tem existe todo um propósito por trás, e Jesus sabia do que ele ia fazer, né, e deixou ele fazer aquilo, né, ninguém alertou a Judas para não fazer aquilo, justamente porque existia um propósito ali além, né, então ele precisava passar por aquilo, ele precisava exemplificar através de Judas tudo aquilo que aconteceu, né, então aqui quando ele fala a respeito dessa questão de Judas, ele mostra que somos nós, né? Quantas coisas nós fazemos, né? Erramos, falhamos com o outro. E ainda assim, Deus na sua misericórdia, né? Na sua intensa bondade, nos dá nova oportunidade para fazer diferente, né? Através da reencarnação, muitas vezes através da própria encarnação mesmo, a gente erra aqui, a gente consegue de alguma forma superar e ter oportunidade de fazer diferente. Então, quando a gente olha para alguém e julga, imaginando que aquela pessoa não tem mais futuro, não tem mais condição de seguir em frente, nós estamos sendo preconceituosos, porque a gente não sabe a potencialidade que essa pessoa pode ter. Então, nós temos que acreditar nessas pessoas que passam pelas nossas vidas, né? Eu estava observando, né, a questão do padre que faz auxílio, eu acho que é o padre Lancelotti, né? Não lembrei no primeiro nome dele, mas que repercutiu agora aí na mídia, né, nas redes sociais, que ele faz um trabalho maravilhoso para os amigos que estão ali na Cracolândia, né, e que muitas pessoas não acreditam mais, já imaginam que não tem mais futuro, e ele está ali, né, de alguma forma, mesmo que ele não consiga, né, dar todo o amparo de medicamentos, né, mas minimamente ele consegue reduzir ali o sofrimento daqueles irmãos que estão ali. E olha quantas pessoas criticam, né, o trabalho dele. Quantas pessoas vêm aí nas redes sociais, né, e os próprios políticos, né, esses que têm poder para fazer algo diferente,
muitas vezes recriminam. Então a gente tem que ter realmente esse olhar que esse padre tem de auxiliar o próximo, de não ter julgamento, né? Porque a gente não sabe aí o histórico desses espíritos que estão ali. E a gente também não sabe a potencialidade que eles têm, né? Quem sabe ali através daquele gesto singelo que ele faz de distribuição de alimentos, de distribuição do mínimo material que essas pessoas precisam, ele não desperte alguém ali daquele estado, né, de vício. E tudo depende de nós, né? Se nós tivermos vontade, nós conseguimos sair dessa situação. Então é maravilhoso o trabalho que ele faz e a gente precisa divulgar mais esse tipo de trabalho, né? E vamos lá, e aí ele completa, Emmanuel é maravilhoso, né? Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. E aí Saulo, que virou Paulo, né, de Tarso, ele demonstra ali, através desse capricho, né, dessa paixão que ele tinha pelo Antigo Testamento, né, as leis mosaicas, ele mostra que ele tinha também a potencialidade de fazer diferente, né, conhecendo a verdade, né? Então, se ele conseguia fazer tudo aquilo, né, tinha toda essa paixão. E aí, quando eu falo da paixão aqui, uma paixão, né, de querer fazer diferente, de querer passar esse conhecimento, né, de querer realmente seguir ali as leis mosaicas, porque ele não faria isso com o ensinamento de Jesus, do amor e da caridade. Então, ele conseguiu ver essa potencialidade também. Se purificartes assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime não apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Ou seja, ele fala aqui que nós estamos realmente numa escala aí de purificação, né? Numa evolução, degrau a degrau, para chegar nessa luz divina, né? Nessa luz que Jesus nos trouxe, que demonstrava ali nas ações, e que é uma coisa que não tem como nós fugirmos, né? Nós vamos chegar, alguns mais rápido, outros mais devagar, né? Mas não tem como retroagir. Olha que interessante. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão, e a entender que mesmo nas profundezas dos pântanos podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Olha que bonito! Então ele faz aqui, vou repetir essa frase aqui porque é muito esclarecedora, né? Mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exalar a glória de Deus. E tem tudo a ver com isso que eu comentei aqui do trabalho do padre, né, na Cracolândia e do nosso olhar para com o outro, né? Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Bom dia, locutor espírita. Ó, o locutor falou que está super animado, eu também hoje acordei animadíssima, acho que eu já estou acostumando com esse fuso, hein? Com esse fuso horário. O Jorge falou que está esperançoso, muito bom, Jorge. Renata, bom dia, Luísio. Hoje o Aloysio comentando aqui, muito show ontem, o programa foi maravilhoso, eu amei, gente, cada efeito. Eu preciso aprender com essa juventude espírita, essa tecnologia. Falando nisso, vai ter hackathon, hein? Agora, dia 27, pessoal, e vão falar também sobre esse tema da questão da tecnologia, vai ter ecologia, vai ter artes, vai ter tanta coisa boa. Esperamos aí vocês. Eu estarei na sala da ecologia, participando no grupo e também auxiliando aí na divulgação, na comunicação. Então, quem quiser participar, vão ter lives. Procurem aí Hackathon Espírita, @Hackathon Espírita. Vocês vão ver muita coisa legal. Oi, Marcos, bom dia, bem-vindo, meu querido. Oi, Isa, bem-vinda. Então, gente, fechando aqui, concluindo essa reflexão, né, que
Emmanuel nos traz da questão da pureza, da busca da pureza, mas principalmente falando aqui a respeito do preconceito, né? De como a gente tem essas ideias preconcebidas. Eu queria ler só o trechinho que fala realmente do Livro dos Espíritos a respeito desta questão, que é a questão 632, só para a gente fechar aqui. Oi, Sil, bem-vinda! Lá, o locutor de espírita tá falando aqui, ó, home office espírita, isso aí, gente, entra lá no @home office espírita e vejam aí como é que vai ser a programação do Hackathon neste domingo. Estaremos lá juntos, né, Jardel? Então, na questão 632, né, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal? E crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? E os espíritos respondem, né? Jesus vos disse: vede o que quereis que fizesses, ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganarei. Olha que profundo. Então ele traz aqui essa questão de que nós, né, entendemos que o que o outro faz pra gente muitas vezes é mal, porque eu tenho uma expectativa do que eu quero que as pessoas façam para mim. Mas será que o que eu quero que as pessoas façam para mim é o que realmente eu preciso realmente que as pessoas façam por mim? Olha que profundo essa reflexão. Será que o que as pessoas fazem para mim não é o que eu estou merecendo neste momento, para eu rever alguns preceitos, né, algumas das minhas imperfeições, para eu refletir a respeito dessas imperfeições? Então, eu queria fechar essa nossa reflexão de hoje com essa frase, né, para que todos possam aí pensar se realmente o que eu crio de expectativa é a realidade que eu preciso, né? Que muitas vezes eu preciso de algo diferente do que eu gostaria. E quantos de nós estamos buscando determinada coisa, né, achando que aquilo é o ideal, buscando bens materiais, querendo ficar rico, querendo ganhar na Mega Sena, realmente às vezes não é o que eu preciso nessa encarnação. Porque talvez se eu tivesse esses recursos, né, eu não faria o melhor proveito. Oi, Ideia, oi, Lê, tudo bem? Oi, Renato, bem-vindos, pessoal. Estamos já finalizando, mas depois vocês assistam aí no IGTV, eu vou deixar salvo, tá? Essa reflexão de hoje que vale muito a pena assistir. Oi, Francisco, bem-vindo. Então é isso, gente. Vamos refletir a respeito do que Deus nos dá, do que Jesus, né, exemplificou, e de que muitas vezes a gente não entende aquilo que a gente precisa passar, né, aquilo que as pessoas trazem pra gente, e que muitas vezes é aquilo que eu preciso ouvir, refletir, né, para fazer aquela nossa reforma íntima, para pensar nas nossas imperfeições, tá bom? Beijo grande, bom dia para todos. Amanhã estaremos aí, novamente às 8, no sabadão, é isso mesmo. Estou aí do final de semana até completar os 21 dias, firme e forte no desafio dos 21 dias. E hoje eu queria convidar vocês também para assistir uma palestra que eu vou fazer para o GBEM. Vai passar no Seridó Espírita, vai passar em vários canais, gente, eu não vou lembrar todos de cabeça aqui, mas quem não conhece esses canais ou queira assistir, também estará no meu canal, no Luz da Alma, vai passar também simultaneamente ao vivo a palestra. Nós vamos falar sobre ansiedade e depressão, à luz do espiritismo, com auxílios dos nossos espíritos aí, amigos, com Joana, com Jesus, com Emmanuel, porque eu não sou a dona da verdade, então vou estar só replicando todo esse conhecimento de ansiedade e depressão, e principalmente usando um pouquinho do conhecimento que eu tenho na prática, né, na experiência das pessoas que estão ao meu redor aí, que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão. Então, um pouquinho do conhecimento que a gente quer passar, até para que a gente fique de olhos nos nossos irmãos que estão à nossa volta, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau, tchau.